Você está desperdiçando sua vida. Frankl descobriu isso. Num campo de concentração, você pode estar desperdiçando a sua vida sem perceber. Não porque fracassou, não porque perdeu tudo, mas porque se acostumou a viver no automático. Acorda, cumpre tarefas, responde mensagens, resolve problemas, distrai a mente, dorme cansado e repete tudo de novo. Por fora, parece uma vida normal. Por dentro, algo está morrendo em silêncio. O mais perigoso não é sofrer. O mais perigoso é perder a capacidade de perceber que a sua vida está escorrendo por entre os dedos, enquanto você chama isso de rotina. Muita gente não está vivendo de verdade. Está apenas administrando dias, empurrando semanas e sobrevivendo dentro de uma agenda cheia. E o pior é que isso pode durar anos sem alarde, sem crise, sem qualquer aviso dramático. Viktor Frankl viu o ser humano no seu estado mais extremo. Ele esteve em um campo de concentração, onde a dor não era teoria, era ar, era fome, era medo, era perda. E foi naquele lugar, onde tudo parecia ter sido arrancado, que ele encontrou uma verdade que deveria abalar qualquer pessoa que ainda vive como se tivesse tempo infinito. O ser humano pode suportar quase qualquer como, desde que tenha um porquê. Essa frase não é conforto, é confronto. Porque se hoje você tem liberdade, acesso, escolhas e ainda assim se sente vazio, talvez o problema não esteja no mundo ao seu redor. Talvez esteja na ausência de sentido dentro de você. E quando uma vida perde o sentido, ela não desmorona de uma vez. Ela vai ficando morna, sem direção, sem presença, sem alma. Este vídeo não é sobre produtividade, não é sobre sucesso rápido, não é sobre frases bonitas para aliviar sua consciência. É sobre encarar uma pergunta que a maioria evita, porque sabe que ela pode mudar tudo. Você está realmente vivendo ou apenas ocupando o tempo até que os anos passem? A maioria das pessoas imagina que desperdiçar a vida significa tomar grandes decisões erradas, destruir oportunidades ou viver em fracasso absoluto. Mas quase nunca é assim. A vida geralmente não se perde em um grande desastre. Ela se perde em pequenos dias iguais, em escolhas adiadas, em silêncios internos que ninguém vê. Esse é o tipo de perda mais perigosa, porque não assusta de imediato. Ela se instala devagar, com aparência de normalidade. Você continua funcionando, continua sorrindo quando precisa, continua cumprindo obrigações, pagando contas, respondendo aos outros, mantendo tudo em ordem. E justamente por isso, ninguém percebe, nem você. Só que, por trás dessa aparência de controle, existe um afastamento lento entre a vida que você vive e a vida que faria sentido viver. O problema não é estar ocupado. O problema é usar a ocupação como prova de que tudo está bem. Frankl entendeu algo devastador sobre a condição humana. Uma pessoa não desiste apenas quando sofre demais. Muitas vezes, ela começa a desaparecer quando já não encontra um motivo real para continuar inteira por dentro. E esse desaparecimento nem sempre é visível. Ele começa quando você para de se perguntar por que está fazendo o que faz. Quando os dias deixam de ter presença e passam a ter apenas continuidade. Quando o tempo anda, mas você não sente que está realmente dentro dele. Existe uma diferença enorme entre ter uma rotina e se esconder dentro dela. A rotina pode organizar a vida, dar ritmo, criar disciplina, mas também pode virar um abrigo contra tudo aquilo que você não quer encarar. Muita gente não está presa ao excesso de tarefas, está protegida por ele, porque enquanto o dia está cheio, não sobra espaço para ouvir o que está vazio por dentro. É por isso que algumas pessoas têm medo do silêncio. Não do silêncio externo, mas daquele momento em que não há distração suficiente para impedir as perguntas que foram adiadas por tempo demais. Você está vivendo a vida que escolheu ou apenas administrando a vida que foi aceitando? O que de fato sustenta seus esforços?
O que justifica seu cansaço? Quando essas perguntas aparecem, a rotina entra em cena como anestesia. Você responde mensagens, resolve pendências, organiza detalhes, consome conteúdo, preenche horários, tudo parece produtivo, tudo parece necessário, e ainda assim, algo continua faltando. Nem todo sofrimento deixa marcas visíveis. Existe um tipo de vazio que não aparece no rosto, não interrompe compromissos, não impede ninguém de seguir trabalhando, sorrindo ou conversando normalmente. Por isso, ele é tão perigoso. Ele não chama a atenção, não produz escândalo, não desperta alarme. Ele apenas se instala, silenciosamente, enquanto a pessoa continua funcionando como se nada essencial estivesse se perdendo. Esse vazio é difícil de explicar, porque por fora a vida pode até parecer boa. A pessoa tem responsabilidades, metas, distrações, compromissos, talvez até reconhecimento. Mas, em algum ponto, começa a surgir uma sensação estranha de distanciamento. Como se ela estivesse presente em todos os lugares, menos dentro da própria existência. Como se estivesse participando da vida, mas não habitando de verdade aquilo que vive. Frankl identificou esse fenômeno de um modo profundo. O ser humano não adoece apenas por excesso de dor. Muitas vezes, ele adoece pela ausência de significado. E quando falta significado, até o conforto perde força. O prazer fica curto. As conquistas não sustentam. As distrações aliviam por minutos, mas não reorganizam a alma. A pessoa continua caminhando, mas sem ligação real com o próprio caminho. Quase ninguém desperdiça a vida de forma consciente. O que as pessoas fazem, na maioria das vezes, é algo mais sutil e mais perigoso. Elas adiam a própria vida. Dizem a si mesmas que depois vão mudar, depois vão olhar para dentro, depois vão buscar aquilo que realmente importa. Depois, quando houver mais tempo. Depois, quando a fase passar. Depois, quando a coragem vier. E assim, os anos caminham, enquanto o essencial continua sendo empurrado para um amanhã que nunca chega inteiro. Essa é uma das maiores ilusões humanas, a sensação de que a vida real ainda está para começar, como se o presente fosse apenas um corredor entre obrigações e o futuro fosse o lugar onde tudo finalmente fará sentido. Mas a verdade é mais dura do que isso. A vida não começa quando as circunstâncias melhoram. Ela está acontecendo agora, inclusive no modo como você tem ignorado o que realmente importa. Frankl viveu em um cenário onde o tempo não era uma promessa vaga. Era algo brutalmente concreto. Cada dia tinha peso. Cada escolha interior tinha consequência. E talvez por isso sua visão seja tão desconfortável para quem vive distraído. Porque ela destrói a fantasia de que sempre haverá outra chance de se tornar quem se deveria ser. Nem sempre haverá. Em muitos casos, o que destrói uma existência não é a tragédia. É o adiamento contínuo do que deveria ter sido enfrentado com verdade. Existem lugares da história que não servem apenas para serem lembrados. Servem para revelar quem o ser humano realmente é, quando tudo o que parecia essencial lhe é arrancado. O campo de concentração foi um desses lugares. Ali, não havia espaço para ilusões confortáveis, discursos prontos ou ideias bonitas sobre a vida. Restava apenas o limite. Restava apenas a verdade nua da existência. Foi nesse cenário que Viktor Frankl percebeu algo que ainda hoje desarma qualquer explicação superficial sobre força mental. O ser humano não vive apenas de condições favoráveis. Ele não se mantém de pé apenas quando o mundo coopera. Em muitos casos, o que decide sua permanência interior é a presença ou a ausência de sentido. Quando tudo se quebra do lado de fora, o que sobra dentro passa a ter um peso absoluto. O campo de concentração mostrou que o homem pode ser reduzido fisicamente, humilhado, ferido, despojado de quase tudo.
Mas também mostrou que existe um ponto onde a decisão mais importante continua viva: a forma como ele se posiciona diante do que sofre. Isso não torna a dor menor, não romantiza o horror, mas revela uma verdade difícil de ignorar. Mesmo em situações extremas, ainda existe uma fronteira interior que separa o colapso total da resistência com dignidade. Existe um tipo de derrota que acontece muito antes do colapso visível. Por fora, a pessoa ainda continua. Ela trabalha, responde, se movimenta, sustenta aparências, cumpre funções. Mas por dentro, algo já começou a ceder. Não é o corpo que desiste primeiro. Muitas vezes é o sentido. E quando o sentido enfraquece, a vida inteira perde estrutura, mesmo que nada ao redor pareça ter mudado. Frankl percebeu isso em circunstâncias extremas. Havia momentos em que o maior perigo não era apenas a violência do ambiente, mas a quebra interior que vinha quando alguém deixava de acreditar que ainda existia uma razão para suportar o dia seguinte. Quando esse vínculo se rompia, a pessoa não perdia apenas esperança. Ela perdia direção. E sem direção, até o instinto de permanecer vivo podia se apagar pouco a pouco. Hoje, quase ninguém precisa estar trancado para viver aprisionado. Essa é uma das contradições mais inquietantes do nosso tempo. As pessoas têm acesso, mobilidade, escolhas, informação, entretenimento, liberdade de ir e vir. E ainda assim, muitas vivem internamente capturadas. Não por correntes visíveis, mas por dependências silenciosas, medos repetidos, distrações constantes e uma incapacidade crescente de permanecer diante de si mesmas com honestidade. Essa prisão moderna é difícil de reconhecer porque ela se parece com liberdade. Você pode fazer o que quiser, assistir ao que quiser, consumir o que quiser, seguir qualquer caminho que pareça interessante. Mas, se toda essa liberdade não é guiada por direção, ela se transforma em dispersão. E uma vida dispersa se desgasta sem perceber. O excesso de opções não fortalece quem não sabe o que está procurando. Pelo contrário, confunde, fragmenta, esvazia. Frankl enxergou que a liberdade, sozinha, não salva ninguém. O ser humano precisa de responsabilidade para que a liberdade não se torne um vazio sofisticado. Sem isso, ele passa a viver reagindo a impulsos, buscando alívio imediato, evitando silêncio, fugindo de qualquer encontro real com a própria consciência. Parece escolha, mas muitas vezes é apenas condicionamento. Parece autonomia, mas é dependência emocional do próximo estímulo, da próxima distração, da próxima validação. A maioria das pessoas passa grande parte da vida perguntando o que quer conquistar, o que quer sentir, o que quer receber, o que ainda falta para se sentir completa. Essa forma de pensar parece natural, mas carrega um problema profundo. Ela coloca o ser humano sempre no centro da cobrança, como se a vida precisasse entregar algo para justificar sua existência. Frankl propõe uma inversão radical, e é justamente aí que tudo muda. A pergunta decisiva não é o que você espera da vida. A pergunta decisiva é o que a vida espera de você. Quando essa mudança acontece, o foco deixa de ser carência e passa a ser responsabilidade. Deixa de ser expectativa e passa a ser resposta. A existência já não é tratada como um lugar onde você vai extrair satisfação a qualquer custo. Ela passa a ser entendida como um chamado que exige posicionamento, coragem e presença. Essa ideia muda completamente a forma de olhar para a dor, trabalho, relações, escolhas e tempo, porque quando você para de viver como alguém que só espera receber, começa a enxergar que cada circunstância carrega uma exigência moral e existencial. Em cada fase da vida, existe uma resposta que só você pode dar, um dever que não pode ser terceirizado, uma fidelidade interior que ninguém pode cumprir no seu lugar.
Muita gente continua esperando que o sentido da vida surja como uma revelação clara, confortável e definitiva. Espera sentir certeza antes de agir. Espera motivação antes de se comprometer. Espera um sinal perfeito antes de mudar. Mas essa espera, muitas vezes, é apenas uma forma mais elegante de continuar paralisado. O sentido não costuma aparecer para quem observa a vida de longe. Ele se revela a quem responde com seriedade ao que a realidade está pedindo agora. Frankl compreendeu que o sentido não é uma teoria abstrata, nem uma emoção passageira. Ele nasce na resposta concreta que uma pessoa dá diante da existência. Isso significa que a vida não se torna valiosa quando tudo faz sentido de uma vez. Ela se torna valiosa quando você decide não traí-la, mesmo em meio à dúvida, ao medo e à dor. O sentido cresce na responsabilidade assumida, no amor preservado, na postura escolhida, no sofrimento enfrentado com dignidade. Chega um momento em que nenhuma distração consegue mais proteger uma pessoa da verdade. O barulho diminui, a pressa perde força, os compromissos deixam de esconder o essencial. E é nesse ponto que surge a pergunta que realmente importa. Eu vivi de verdade ou apenas fui empurrando os dias até que eles acabassem? Essa é uma pergunta dura porque não admite maquiagem. Ela atravessa títulos, metas, aparências e argumentos. Ela toca o centro. No fim, o maior desperdício da vida não é sofrer, não é perder, não é falhar. O maior desperdício é passar anos inteiros desconectado daquilo que dava sentido à sua existência. É trocar presença por pressa, verdade por conveniência, consciência por repetição. É chegar adiante e perceber que você se ocupou muito, correu muito, suportou muito, mas raramente esteve inteiro dentro do que viveu. Frankl aprendeu, no lugar mais sombrio, que o ser humano continua sendo responsável pela resposta que dá à vida, mesmo quando não pode controlar as circunstâncias. Essa verdade continua valendo agora. Talvez você não possa mudar tudo de uma vez. Talvez ainda exista dor, confusão, atraso, medo, mas ainda existe uma decisão que ninguém pode tomar no seu lugar. A de não continuar desperdiçando a própria existência em uma vida sem direção interior. O tempo vai passar de qualquer maneira. A pergunta é outra. Quando ele passar, o que ele encontrará em você? Uma pessoa que apenas resistiu até o fim do dia ou alguém que escolheu viver com propósito, consciência e verdade? Porque no fim de tudo, não será a quantidade de anos que pesará mais. Será a honestidade da resposta que você deu enquanto ainda havia tempo.